Queridas irmãs, queridos irmãos, oremos, conectando-nos com o Pai Altíssimo e com o nosso Senhor e Mestre, Cristo Jesus. Convido a todas, a todos, para o estudo bíblico desta hora. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 15 a 34. O testemunho de João Batista. Este tema encontra-se também no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 12. Como sempre, convido a todos à leitura e às meditações. Mana Rosa, bom dia. Ana Cecília, bom dia. A ambas, a minha gratidão, o meu amor, com votos de muita paz. Ana Cristina, a você também, o meu afeto. Vamos à leitura. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então, que és tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água,
mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Irmãs e irmãos, tudo em o Evangelho é comovente, é envolvente, é profundo, é eterno, é definitivo. Nesta oportunidade, vamos juntos meditar nesta passagem. Temos três figuras que marcam a história da humanidade. João, o evangelista, João, o Batista, e nosso Senhor Jesus Cristo. Do ponto de vista humano, João Batista era filho de Isabel e Zacarias, portanto, primo de Jesus. O Cristo, organizando a sua vinda, enviou legiões, um exército de trabalhadores, servidores, preparando os caminhos. E João Batista é um destes trabalhadores. Na expressão do próprio Jesus, em uma outra passagem, dentre os nascidos de mulher, João Batista é o maior. E por isto foi confiado a este Espírito, que entre nós recebeu o nome de João Batista, a missão de anunciar de maneira muito especial
que a vinda do Messias estava próxima e que, em verdade, o Messias já estava fisicamente entre eles. Ainda trarei para nós aqui algumas características do perfil de João Batista. Mas antes, quero dizer que João Batista foge deliberadamente de qualquer presunção, de qualquer vaidade, de qualquer orgulho. Os sacerdotes e os levitas perguntam-lhe se ele era o Cristo. Ele responde que não. Perguntam-lhe ainda se ele era Elias, o profeta que todos esperavam, o que nos remete ao tema reencarnação, que não abordamos agora. E ele diz que não era o profeta Elias. Insistem e perguntam: você é um profeta? E embora fosse, ele responde: não. E isto porque João Batista, desde a primeira hora do seu ministério, sabia que ele deveria ter lucidez, consciência de quem era ele e qual a sua missão. Em nenhum momento ele vaidosamente quer chamar a atenção para a sua personalidade, para a sua missão. A todo o tempo, ele se refere a Jesus. E temos nesta postura de João Batista já uma sugestão, mais que uma sugestão, um roteiro, um modelo para nós, os trabalhadores do Evangelho, na causa espírita ou não. Não somos nós as figuras importantes. Não devemos atrair sobre nós o interesse, a admiração, o acatamento das criaturas humanas. Nós, como João Batista, precisamos nos colocar no lugar que nos pertence e a todo o tempo colocarmos-nos como pontes, instrumentos, meios para que as criaturas se dirijam a Jesus, ao Evangelho, porque é o que efetivamente conta. O tempo todo, João Batista conserva o seu olhar sobre a figura de Jesus, a sua missão, como a dizer-nos exatamente isto, que o nosso foco deve ser sempre o Mestre e nunca nós. Embora a importância relativa do trabalho que nós todos realizamos, Jesus é e será e deve ser sempre o modelo, o guia, o mestre, a referência, o Senhor. Tanto que certa feita perguntaram a Chico Xavier: quem
seria o substituto dele após a sua partida, ou, na expressão usual, após a sua morte. E Chico foi muito claro, transparente e humilde, dizendo: morre um capim, nasce outro. É esta postura que nos compete. João formou uma comunidade de discípulos. Ele ganhou grande destaque. Em toda a Judéia, era respeitado, temido pela sua forma de se conduzir, e formou uma comunidade de discípulos, e esses discípulos colaboravam com João Batista na disseminação da sua mensagem. Também os discípulos trabalhando em favor da preparação dos caminhos para que o Cristo viesse oportunamente. Dentre esses discípulos de João Batista, citemos dois: André e Felipe, que mais tarde migram, deixam o colégio de discipulado de João Batista e passam a integrar o colégio de discipulado de Jesus. Jesus vem oportunamente e se encontra com João Batista. Não nesta passagem, mas em outras, constam que Jesus e João conviveram por um pouco de tempo no deserto e conversaram muito sobre a missão de cada um. E João Batista, pois, estava totalmente informado e pronto para desincumbir-se de sua missão. O título do nosso tema é O Testemunho de João Batista. E o próprio João Evangelista, no versículo 15, já nos dá um dos conceitos da palavra testemunho. Ele escreve: João testificou. Testemunhar é, portanto, testificar, atestar, comprovar. E somente por estas noções de atestar, testificar, comprovar, nós podemos perceber claramente a força, a autoridade, o poder de João Batista, porque, afinal de contas, ele estava passando um atestado de quem era o Messias. E este atestado, evidentemente, não poderia ser passado por qualquer trabalhador, com todo respeito em nossa frase. Quando procuramos, por exemplo, um médico, não é qualquer pessoa do consultório, não é qualquer pessoa da unidade de saúde básica que poderá dar um atestado. Porque se a pessoa não tiver competência, atribuição para dar aquele atestado, o atestado é inválido, é imprestável, para nada serve.
a rigor, nem é tecnicamente um atestado. João, portanto, Batista, estava em plenas condições de dar este atestado. Características marcantes de João Batista. Ele era corajoso, frontal, humilde, introspectivo e extrovertido, profético, portador de forte autoridade moral. A sua entrega a Deus era total e coerente com a mensagem de que era portador. Leiamos alguma coisa para esclarecer e fixar. João, corajoso e frontal, pregava o arrependimento com autoridade e poder, repreendendo até mesmo religiosos e políticos da época. E dentre estes políticos, Herodes, que o temia, que o odiava, que o detestava, que inclusive posteriormente tramaria a morte do profeta João Batista. E paradoxalmente para alguns, mas não para nós, João Batista humilde. Não há contradição entre a humildade e a coragem, porque não devemos confundir humildade com omissão, humildade com covardia moral. João era humilde, declarou, como vimos no texto, repetidamente, que Jesus era superior a ele e que ele deveria crescer enquanto ele diminuía. E dentre outras expressões lindas, emocionantes, ele fala que não era digno de desatar a correia da sandália de Jesus. João era introspectivo e extrovertido, por mais contraditório que possa parecer para alguns. Passava longos períodos no deserto, introversão, mas também se misturava com as multidões para pregar. E João Batista nos recorda um dos estados emocionais, espirituais, muito comum na vida de todos nós, a solidão. João Batista, por vezes, era um solitário, mas não deprimido, não revoltado, porque a sua solidão não era a solidão da fuga, da omissão, da covardia, não era a solidão do abatimento, do desânimo, era a solidão, no caso dele, do profeta, do místico, daquele que precisa entregar-se à reflexão, à meditação, ao refazimento das forças, à conexão com a espiritualidade para estar equipado, pronto, preparado para a missão que devia desempenhar. Também isto serve para nós. Nunca os extremos, não somente a solidão em nossas vidas e não somente
a extroversão total, vivendo todo o tempo voltado para os grupos, para a sociedade, para a vida em comunidade, receando permanecer só por algum momento. Em tudo, o equilíbrio, o bom senso, a harmonia, a solidão positiva, quando necessária, por tudo aquilo que ela nos oferece, ensejo à leitura, ao estudo, à oração, à meditação, à reflexão, à contemplação, à oração, o estar consigo mesmo e depois, no momento oportuno, a vida social para o que é bom, para o que é saudável, para o que é necessário. João tinha um espírito profético na expressão bíblica. Na expressão espírita, diremos que João Batista era médium, e um médium lúcido, consciente, preparado, amadurecido, pronto para exercer o seu ministério na mediunidade. E é assim que, na sua antevisão, anuncia a vinda do Mestre. Forte autoridade moral. Sua pregação de arrependimento atraía multidões e inspirava as pessoas a buscarem a justiça e a virtude. Eram as pessoas, pelo batismo com João, preparando os corações e as mentes para o advento do Messias, para a chegada do Evangelho. Entrega a Deus. João vivia em profunda entrega e confiança a Deus, com atos de penitência e jejuns frequentes. Vestia-se de maneira muito precária e alimentava-se frugalmente. Em outros textos consta que ele se alimentava com mel e de gafanhotos. Os estudiosos referem que este gafanhoto pode ser mesmo o inseto, pela proteína que oferecia, mas poderia ser também uma vagem existente naquela região. João Batista, coerente com a mensagem. Sua vida era coerente com o que anunciava, sendo um modelo de entrega e fidelidade a Deus. E quando os sacerdotes e levitas insistem sobre quem era ele diz de maneira poética, linda e verdadeira: sou a voz daquele que clama no deserto. Tanto no deserto físico em que ele vivia, no deserto da Judéia, quanto no deserto espiritual, moral, emocional. Ainda hoje, nós que vamos despertando para Jesus, nós que vamos despertando para o Evangelho, para o trabalho, para esta entrega, para este compromisso com Deus, precisamos nos acostumar com este deserto. Muitas vezes, nós, mesmo na intimidade doméstica,
mesmo junto à família consanguínea, mesmo quando estamos nos grupos que integramos, nos sentiremos como quem se encontra em um verdadeiro e extenso deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. E o que fazer, se não prosseguirmos clamando no deserto, pregando no deserto, trabalhando no deserto, auxiliando no deserto, confiante, otimista, esperançoso, guardando n'alma a certeza de que nenhuma boa semente que lançarmos no solo das vidas se perderá. Meus amores, estamos caminhando para o encerramento. Ontem, aqui em Oswaldo Cruz, tivemos chuva torrencial. Chegando tarde da noite de Andradina, onde estava em atividade doutrinária, deparei-me com um quadro quase alarmante. Muitos galhos de árvores caídos, um deles de proporções gigantescas, impedindo até o acesso do carro pelo portão automático. E outros danos mais. Inclusive o Centro Espírita, onde sempre fazemos os nossos estudos, está totalmente sem energia elétrica, sem internet. E agora explico por que estamos aqui neste outro espaço. Ainda na intimidade da comunidade espírita Joana de Ângeles, onde temos a nossa residência, o nosso escritório de administração, nossa sala de estudos e trabalho, onde estou neste momento. E somente por isto não foi possível realizar o estudo no Centro Espírita. Mas, enquanto pudermos, vamos nos empenhando por superar os obstáculos para nos mantermos, não como João Batista, porque não temos a sua condição evolutiva, mas inspirados nele, inspirados em João Evangelista e no próprio Cristo, vamos perseverando nas tarefas honrosas que nos estão confiadas. Sensibilizado, agradeço o seu carinho, sua amizade, sua ternura. Maria Helena, Tânia Ferrari, Nath Claro, Dalva Silveira e outros afetos mais. Deus a todos nos abençoe. Cristo Jesus a todos nos abençoe. Sempre, sempre mais.